E eu os convido a abrirem Marcos capítulo 10, 23 a 27. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem. Marcos 10, 23 a 27. Marcos 10, 23 a 27. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem esse trecho. Marcos 10, 23 a 27. A escritura inspirada assim diz: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Vamos orar? Nosso Senhor Deus, Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra lida, que já é realmente edificante, mas nós queremos ouvir a voz de Cristo no nosso coração, para tal que o Teu Espírito Santo, o ensinador interno, venha ser derramado pelo Senhor nos nossos corações e venha de fato falar aos nossos corações, que a palavra seja exposta com fidelidade, para que Cristo, ó Deus, possa transformar os nossos corações idólatras em corações bons e retos, que amam a Ele e que vivem para Ele. Ó Deus, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, mortificar os feitos da nossa carne, que o Senhor possa nos livrar dos ídolos do nosso coração e que o Senhor possa derramar graça salvífica, consoladora, graça que edifica esta igreja e a igreja do Senhor. Ó Deus, e que essa pregação possa excluir toda jactância, para que a glória seja só do Senhor. Que, como Paulo disse, aquele que gloriar, glorie-se no Senhor. E que assim o seja, para a honra e glória do Teu nome. Fale conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós temos vivido cada dia mais tempos em que os recursos financeiros se tornaram um grande ídolo no coração das pessoas. Eu sei que isso é comum no mundo, porque o mundo jaz no maligno, e como nós lemos aqui em Romanos, o pendor da carne é para a morte, para o pecado, e a carne não pode agradar a Deus, porque é inimiga de Deus. No entanto, essa triste realidade tem entrado nos arraiais evangélicos, e cada vez mais nós temos igrejas aderindo às famosas doutrinas que colocam as bênçãos materiais como centro da vida do ser humano. Nós não podemos adoecer, nós não podemos passar por lutas, crentes têm que ter dinheiro, crentes têm que ter carros legais, viagens. É só você ligar o rádio ou ligar a TV e você vai ver um falso testemunho de uma pessoa dizendo que eu era pobre, agora eu fiquei rico, eu era assim, eu agora estou assado, porque cada vez mais nós temos focado nas coisas materiais como se elas fossem imprescindíveis. No entanto, como nós vimos na semana passada, o jovem rico tinha um grande problema. Ele confiava nas riquezas e era apegado às riquezas, e ele confiava em si mesmo. Na seção de Marcos que nós estamos agora, nós vimos que a segunda parte do livro, a partir do capítulo 8, Jesus ia responder para nós, os leitores de Marcos, duas
perguntas: o que ele veio fazer e como nós podemos segui-lo. Jesus, tão logo que disse que ia morrer pelos seus discípulos, ele lança as bases do discipulado cristão. Ele diz que aquele que quer ser seu discípulo deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, ou seja, deve viver uma vida abnegada, uma vida de mortificação do eu, uma vida de que não há uma confiança própria, mas uma confiança em Jesus. Depois nós vemos que Jesus ensina sobre o discipulado, mostrando em relação aos discípulos que queriam ser grandes, que os discípulos são pequenos, tanto que ele toma uma criança, coloca no meio dele dos discípulos e diz que todo aquele que está no reino de Deus é como uma criança, é pequeno, é alguém que naquela época não tinha nenhum tipo de privilégios. Logo em seguida, falando sobre o discipulado, Jesus mostra para eles que se nós quisermos entrar no reino de Deus, nós devemos cortar mão, pé e arrancar os nossos olhos se eles nos fazem pecar. Óbvio que Jesus não estava pregando a automutilação, mas ele estava ensinando que o discípulo corta rente o pecado, ele trata o seu pecado na raiz, no coração, e em vez de viver no pecado, ele deixa esse pecado, mesmo que seja algo violento. E a última parte do discipulado que nós vimos é quando Jesus confronta os apóstolos, também através de crianças, mostrando que aqueles que entram no reino são como crianças que recebem o reino. Nós vimos na ocasião que crianças recebem presentes de maneira espontânea, de maneira que elas dependem completamente dos seus pais, daquilo que seus pais querem dar. Então discípulos são como crianças, totalmente dependentes, sem merecimento, pessoas que se entregam a Deus verdadeiramente. Depois que Jesus ensinou isso tudo, nós nos deparamos com a história do jovem rico, a qual nós vimos na semana passada, que é alguém completamente oposto a isso, que confia em si mesmo, que confia nas riquezas e que quer ser grande nesse mundo. Então, diante daquele acontecimento, Jesus agora vai ensinar para os discípulos uma lição fundamental que tem a ver com a religiosidade verdadeira. O que esses versos aqui querem nos ensinar? Marcos 23, ou 10, 23 a 27. É impossível o homem se salvar, mas isso não é impossível para Jesus. Jesus faz o que é impossível para nos dar a salvação. Então, é impossível o homem se salvar, mas isso não é impossível para Jesus, ou seja, a nossa salvação. E Jesus faz o que é impossível para nós, para nos dar a nossa salvação. Vamos ver essa verdade através desses versos. No verso 23, diz que Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então, tão logo que aquele jovem rico foi embora, tristonho, porque era dono de muitas riquezas e não conseguia se desapegar delas, Jesus agora volta-se para os discípulos e ele olha os discípulos assim, fita os discípulos. Sabe que quando você quer discutir com uma pessoa, não no sentido de discutir, brigar, altercar, mas você quer conversar francamente com uma pessoa e você olha nos olhos dela, é como se você estivesse mirando a alma dela. Essa é a ideia aqui de Jesus. Ele está fitando a alma dos discípulos. Primeira coisa que ele quer com isso, que eles prestem atenção nele. O ensino que ele vai dar é fundamental para a salvação do homem. Então ele vai dar uma doutrina que é elevadíssima, que é essencial para a verdadeira religião. Em segundo lugar, esse olhar penetrante de Jesus quer que os apóstolos aprendam corretamente a julgar as coisas. Até aqui no Evangelho de Marcos, nós temos visto que os apóstolos às vezes têm julgamentos muito pobres em relação às coisas. Eles julgaram as crianças como um entrave em relação a Jesus,
julgaram um homem que estava expulsando demônios como alguém que não podia ser um seguidor de Jesus. Então Jesus, ao olhar para aqueles homens e dar um grande ensino que ele vai dar, ele quer que eles percebam os erros deles, que eles estavam superestimando algo que não deveria ter grande valor assim. Por isso ele diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus aqueles que têm riquezas. Então a questão aqui é qual o motivo dos ricos dificilmente entrarem no reino de Deus e não terem a salvação. E Jesus vai fazer isso para combater as tentações dos discípulos em relação às riquezas e em relação aos ímpios que podem achar que riquezas são as melhores coisas desse mundo. Então, quais são as tentações básicas que aqueles que amam riquezas, que são ricos, têm e que são contrárias à fé cristã? Em primeiro lugar, a riqueza é uma grande barreira à entrada no reino. Não é porque Deus não quer que possuamos riqueza, mas porque a riqueza traz consigo algo que é contrário àquilo que a Bíblia ensina sobre confiança. A riqueza traz em nós um sentimento de autossuficiência. Quanto mais alguém se torna rico, menos dependente, entre aspas, das outras coisas ele fica. E quanto menos dependente das outras coisas ele fica, das preocupações cotidianas, menos dependência, entre aspas, ele tem com Deus. Então, o rico, ele vai ter uma falsa sensação de que ele é menos dependente de Deus. Por isso, lá em Provérbios 30, 8 e 9, o sábio Agur disse o seguinte: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou seja, o sábio Agur nos ensina lá em Provérbios que a riqueza pode ser uma grande cilada, porque quando estamos ricos nós pensamos: nós não precisamos de ninguém, nós não precisamos de Deus. E aí o sábio nos mostra aqui o seguinte: o crente ele não deve querer nem ser pobre, como se a pobreza fosse algo avultado e meritória diante de Deus, e nem querer ser rico, porque essas duas condições extremas podem levá-lo facilmente ao pecado. O indivíduo então que conclui que o dinheiro pode resolver qualquer problema que ele vier a enfrentar na vida, ele já está com um grande problema nas suas mãos: o problema de confiar no dinheiro e na sua autossuficiência. Porém, queridos irmãos, o dinheiro não pode resolver todos os problemas da vida. Como que o dinheiro pode pagar a nossa fiança do inferno? Alguém com dinheiro pode chegar no inferno e comprar a Deus com todo o seu dinheiro que ele tem? De maneira nenhuma. Logo, esta sensação de que eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho tudo, essa autossuficiência humana, ela pode e rouba nossa dependência da graça de Deus para tudo, desde a vida eterna até a próxima refeição que vamos fazer. A autossuficiência então é um grave pecado, um grave obstáculo que impede o rico de entrar no reino de Deus. Segundo pecado, segunda tentação, segundo obstáculo: a obtenção de riquezas e administrar riquezas exige uma dedicação quase que total das pessoas. A riqueza obriga as pessoas a manter os olhos nos negócios, nas responsabilidades, nas aquisições e assim por diante. Em outras palavras, ser rico toma muito tempo e energia. A gente que é pobre, a gente pensa o seguinte: se eu for muito rico, eu vou trabalhar menos. Mas isso não é a verdade. Você pega os grandes homens de negócio, quanto mais ricos eles ficam, mais eles trabalham, mais dominados pelas riquezas eles ficam. As pessoas elas ficam tão absorvidas pelos negócios do mundo, que ao invés de dominar a riqueza e usar a riqueza para o próprio bem da glória de Deus, do reino de Deus, a riqueza domina essas pessoas. Elas são dominadas, elas se tornam escravas.
e elas passam a servir de fato as riquezas. E aí, como Jesus disse, ninguém pode servir as riquezas e a Deus, Mateus 6:24. Em outras palavras, ninguém pode se dedicar à aquisição de riquezas e ao mesmo tempo dedicar-se detidamente, pormenorizadamente ao serviço de Deus. Por isso, todo cristão deve fazer a seguinte pergunta: quanto pensamento, quanto planejamento, quanto esforço, quanta preocupação tenho direcionado ao dinheiro e não às coisas de Deus? É uma pergunta que nós devemos fazer. Quanto que a gente está gastando tempo em ser rico e o quanto que a gente está gastando tempo em ler a Bíblia, orar, adorar, viver para Deus? Terceiro lugar, a aquisição de riquezas torna-se uma obsessão, o que motiva então a um vício da ganância. Queridos irmãos, a ganância, ela aflige as pessoas porque a gente não julga que o que a gente tem é suficiente. E é interessante, as pessoas que são gananciosas, elas nunca estão satisfeitas. E a gente pensa o seguinte: olha, eu tenho um salário, se eu ganhar R$2.000 a mais, eu vou ficar tranquilo. Não vai, irmão, porque se você ganhar R$2.000 a mais, você vai gastar R$2.000 a mais em roupa, em viagens, em carro e luxo, e você vai desejar ter mais 2. É assim. Um pastor, no seu comentário, disse o seguinte: eu me lembro que há um tempo atrás, junto com um amigo, eu sonhava ter um salário de um amigo nosso, ou seja, um sujeito que ganhava bem mais do que eles. E eles ficaram sonhando, o que nós faríamos com esse tanto de dinheiro? E aí ele disse o seguinte: pela graça de Deus, eu passei a ganhar mais do que aquilo que a pessoa em questão ganhava. E aí ele se viu que eu ainda quero ganhar mais, para ter mais e mais segurança. O pastor que disse isso teve que se arrepender dos seus pecados. Mas a questão é essa: quem é rico e quem quer ficar rico vai ser dominado por essas tentações. Por isso é difícil um rico entrar no reino de Deus. O que aconteceu com os discípulos ao ouvir essas coisas? Verso 24: os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Veja que os discípulos, ao invés de ouvir essas coisas e entenderem que aquilo que Jesus está dizendo é algo natural, por toda a teologia que eles já aprenderam de Jesus, por todo o Antigo Testamento que eles tinham nas mãos, os discípulos fizeram o quê? Eles estranharam. Por que eles estranharam isso? Porque o pensamento de Jesus era contrário daquilo que eles pensavam. Se Jesus tivesse dito algo que era concorde com o pensamento deles, eles não iam estranhar. Eles falaram: isso é normal. É como hoje, né? Um pregador reformado chega na igreja e fala assim: irmãos, você assistir televisão no dia de domingo é pecado. Você vai estranhar isso, não vai? Por quê? Você não aprendeu sobre o 4º mandamento, você não tem a teologia puritana no coração, você não conhece os símbolos de fé de Westminster, e você vai achar que o seu pastor é um louco, um radical. Então você vai estranhar. Quando Jesus falou para os discípulos que os ricos não entram no reino de Deus, por eles acharem que os ricos têm espaço no reino de Deus, ao invés de concordar, eles estranharam. A fala de Jesus então balançou a maneira dos discípulos pensar. Os discípulos tinham uma cosmovisão, uma visão de mundo que era contrária de Jesus. E meus irmãos, nós temos visto que uma das grandes tarefas do discipulado de Jesus em relação aos discípulos é fazer com que a visão de mundo, a cosmovisão dos apóstolos, não seja mais a visão deles, mas seja a visão de Jesus. Jesus, não só no tempo dos discípulos, dos apóstolos, mas em todos os tempos, Ele quer que nós pensemos como Ele, meus irmãos. Jesus não deseja que seus discípulos pensem como o mundo,
pensem de maneira carnal. Como a gente leu aqui em Romanos 8, a carne é a inimizade de Deus. Jesus diz que quem quer ser amigo do mundo pela boca de Tiago é inimigo de Deus. Então o grande desafio de Jesus para nós é que cada vez mais nós pensemos como Ele e não como esse mundo. Jesus não quer discípulos mundanos. O discipulado é negar a si mesmo, é morrer para o mundo, é ter o mundo como nosso inimigo e não como nosso amigo. Em segundo lugar, o que esses homens aqui pensavam? Os discípulos pensavam que as pessoas ricas eram abençoadas por Deus. Isso não é algo novo dos discípulos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos esse erro teológico na boca de diversas pessoas. Por exemplo, Jó era um homem muito rico, mas Deus num único dia tirou todas as posses de Jó. Quando seus amigos encontraram com ele, a conclusão dos amigos de Jó foi que Jó estava em pecado, porque Jó não tinha mais dinheiro. Então o que eles pensavam? Se nós temos dinheiro, somos abençoados. Se estamos na sarjeta, não somos abençoados por Deus. Outro homem piedoso que se enganou com isso foi Asaf. Lá no Salmo 73, verso 3 a 5, ele diz: pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Olha o que ele tinha noção: para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham da canseira dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ou seja, Asaf pensava o quê? O ímpio, mesmo sendo ímpio, mas porque tem dinheiro, é um homem feliz e abençoado por Deus. A visão dos judeus, a visão dos discípulos e infelizmente a visão de boa parte dos evangélicos dos nossos dias é: uma pessoa só é abençoada por Deus se ela tem recursos deste mundo. Essa teologia, que é a teologia da prosperidade, ela cada vez mais está ligada com a ideia do reino de Deus. Ou seja, o rico é que faz parte do reino de Deus. Se você é um pobre, se você não tem recursos deste mundo, você não é abençoado. E essa teologia, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ela não se sustenta. Quando nós olhamos para o livro de Jó, ao qual eu citei aqui, Jó de fato era o verdadeiro abençoado por Deus, mesmo tendo passado por meses na sarjeta. Quando nós olhamos para o Salmo 73, Asaf percebeu que o fim dos ímpios é receber o juízo eterno de Deus. Então abençoados eram aqueles que confiavam em Deus e aqueles que serviam a Deus. Então, queridos irmãos, nós precisamos de desvencilhar desse tipo de teologia, de pensar que posses materiais são as melhores coisas dessa vida. E veja que diante desse pensamento dos discípulos, e Jesus sabia que eles pensavam assim, e é por isso que ele fez esse discurso para eles, ele insiste. Mas veja como que ele insiste. Ele diz: filhos. Ele chama aqueles homens de filhos, não deixando que eles continuassem no erro. Jesus se preocupou com eles como filhinhos, como queridos, como crianças a quem ele deveria corrigir. E é assim que Jesus nos trata, como crianças com quem ele trata e deve ser corrigida por ele. E meus irmãos, veja, se Jesus os chama de filhinhos e Jesus quer corrigi-los, aquilo que nós pensamos é importante para Jesus. E Jesus não é capaz de nos deixar no erro. Os verdadeiros discípulos sempre serão corrigidos, sempre sofrerão a disciplina de Deus para serem mudados, para que os seus pensamentos, que são pensamentos carnais e são inimigos de Deus, sejam extirpados. Jesus quer nos levar à mudança. Jesus não quer deixar com que entremos no discipulado dele sem nos negar, vivendo da mesma maneira. Jesus sempre vai mudar os nossos pensamentos, os nossos conceitos, e ele vai insistir.
Ele vai ver a nossa dificuldade e Ele vai nos ajudar como filhos, e seu ensino sempre vai ser aplicado ao nosso coração. E graças a Deus que Jesus, ao chamar esses homens de filhos, Ele nos ensina que Ele não vai deixar a obra pela metade. Já tem 3 anos que Jesus está caminhando com esses homens aqui, e Ele não vai abandonar os seus discípulos, mesmo que no futuro nós vamos ver todos eles abandonem Jesus. Jesus não vai abandonar. Por isso Paulo diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1,6. E veja então que os discípulos que estavam errados e que estão sendo tratados como filhos vão ser corrigidos na paciência de Jesus. Meus irmãos, como Jesus é paciente conosco. Mas a paciência de Jesus não pode nos enganar com o fato de que Jesus nos disciplina. Jesus sempre vai disciplinar seus filhos, sempre vai fazê-los passar por apertos e sofrimentos nessa vida, a fim de que eles deixem o pecado, a fim de que eles sejam corrigidos. E isso é bom. Ao contrário da teologia dos nossos dias que diz: crente, você não pode sofrer, você é filho de Deus. A Bíblia diz o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Então o autor de Hebreus, em Hebreus 12, 6-8, que eu acabei de ler, nos mostra o que? Se Deus nos chama de filhos, Ele vai nos corrigir. Se nós somos filhos, nós vamos sofrer, e esse sofrimento vai extirpar o pecado da nossa vida. Em segundo lugar aqui, Jesus insiste na questão e mostra quão dificilmente aqueles que confiam nas riquezas vão entrar no reino de Deus. Então a questão aqui agora, ela se afunila. Antes ele fala daqueles que têm riqueza de maneira geral, agora ele vai afunilar e mostrar o verdadeiro problema. Qual o verdadeiro problema? Confiança na riqueza. E quando ele coloca a confiança na riqueza aqui, Jesus está fazendo uma coisa, meus irmãos, que é excludente no que eu quero dizer. Se você confia nas riquezas, você não confia em Deus. Se você confia em Deus, você não vai confiar nas riquezas. Então o que ele está dizendo para nós é: os que confiam na riqueza não podem confiar em Deus. Por que isso? Porque às vezes a gente é muito assim precipitado e até um pouco nécio no julgar as coisas, e a gente acha que dinheiro é só um papel. Sim, dinheiro é só um papel. Só que o dinheiro no nosso coração, ele é mais do que um papel. No nosso coração, o dinheiro é um Deus. Veja, Deus quer que nós confiemos nele. A partir do momento que nós confiamos no dinheiro, nós tornamos o dinheiro o quê? Um Deus. E nós damos a ele aquilo que deveria ser de Deus, a nossa confiança. Por isso, meus irmãos, o dinheiro é dono de muitos escravos nesse mundo. Por isso, aqueles que confiam no dinheiro, eles se entregam à segurança da riqueza, eles colocam a confiança num falso Deus. E é por isso que Jesus disse, eu já citei, que ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a Deus e a riqueza, porque essas coisas elas se excluem. A confiança em Deus implica no abandono dos nossos ídolos. A confiança em Deus implica que nós vamos abandonar a confiança em qualquer outra coisa. Por isso, o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, ele disse: nossos corações somente têm espaço para uma única devoção. Nossos corações têm espaço para uma única devoção, e nós só podemos nos entregar para um único Senhor. Ou seja, o coração só tem espaço para um: ou é Deus, ou é um outro ídolo. Ou você confia em Deus, ou você confia num ídolo, e você então não confia em Deus. Então veja que Jesus não está condenando o dinheiro, ele está condenando a raiz do problema, que é a confiança no dinheiro. Por isso Paulo diz
que o dinheiro, ou o amor ao dinheiro é terrível. Lá em 1 Timóteo 6, 9 e 10, ele diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Lembre-se que na semana passada eu falei, ser rico não é pecado, mas querer ser rico é pecado. Está aqui. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Paulo descreve o amor ao dinheiro como uma rede. O que acontece com o peixinho quando cai na rede? Quanto mais ele debate, mais ele se prende. O amor ao dinheiro é como uma rede. Quanto mais você o quer, quanto mais você o ama, mais você está preso. Só que ele diz: vai se afogar, vai morrer afogado. Então o problema não é o dinheiro, o problema é a confiança nele. Há muitas pessoas na Bíblia que foram ricas e piedosas, como José de Arimateia, como Abraão. O dinheiro pode ser um bom servo para nós, mas o dinheiro pode também ser um péssimo patrão para quem confia nele. E geralmente o dinheiro faz isso. Ele possui as pessoas, ele escraviza os homens, ele brutaliza os homens, e o homem passa a pensar só em dinheiro, em obter, em não perder. E é essa dificuldade que uma pessoa rica tem. Ele só pensa em dinheiro, sua vida só gira em torno do dinheiro. Meus irmãos, vocês já foram em reuniões de pessoas que têm dinheiro? Tudo o que gira ali é o que? Dinheiro, carro, negócios. E aquele povo, eles são tão imersos naquilo que eles nem percebem as coisas que eles fazem. Uma vez eu fui no Natal de uma pessoa muito rica, que é parente meu, e foi a primeira e a única vez que eu comi caviar. E ele estava lá: esse caviar aqui é beluga, esse aqui é de não sei o que, e não sei o que, e falando com os amigos ricos, e o uísque de 18 anos para lá, e não sei o que. Aí eu fui provar aquele tal de caviar, fui para o banheiro e vomitei tudo. Falei assim: esse povo é sem noção, eles têm uma porcaria, é só porque gente rico come. Percebe então que essa pessoa rica, elas vão girar tudo em torno disso, de desejo de aparecer. As suas preocupações vão ter mais e mais e mais dinheiro e riquezas e posses, e isso vai tirar a vida para Deus, porque a vida para Deus é para a glória de Deus, como disse Paulo em 1 Coríntios 10, 31. Ou seja, a vida do verdadeiro discípulo gira em torno de Deus, é para Deus. E é assim que a riqueza atrapalha a salvação, porque ao invés de nós vivermos para Deus, ao invés de nós confiarmos em Deus, ao invés de Deus ser o nosso porto seguro e a gente ter fé em Deus, a gente confia em um ídolo passageiro, bobo, que não serve para nada e que direciona as nossas vidas para longe de Deus. E aí Jesus, para marcar ainda mais, ele disse no verso 25: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E o que Jesus quis dizer com isso? Veja que Jesus aqui usa um provérbio dos seus dias, e veja que esse provérbio tem a ver com coisas cotidianas dos discípulos. O camelo era o maior animal terrestre da Palestina, e vocês já viram camelos. Camelos são maiores do que cavalos, são enormes, bichos muito pesados. Agora, você também já viu uma agulha, não já? Você já tentou colocar uma linha grossa no fundo de uma agulha? Difícil, não é? Muito difícil. E aí Jesus está mexendo com a imaginação deles. Olha, se a gente colocar uma linha grossa no fundo da agulha já é difícil, agora pensa, tente colocar um camelo. O que ele quer dizer com isso? É impossível. Um camelo nunca vai passar por um buraquinho de uma agulha. Então o que Jesus está dizendo é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no céu.
Deixa eu ilustrar isso de uma outra maneira. Na matemática existe um conceito muito interessante que é: há infinitos menores do que outros. Você já ouviu essa ideia? De que, por exemplo, 2,1 é menor do que 2,2 e por assim vai, e assim por diante. Então, aquele infinito, né? Porque o número de 2,1 até 2,2 que tem ali é infinito, e de 2,2 até 2,3 também é infinito. Então tem um infinito que é maior do que outro. Essa é a ideia. Se você não pegou na ideia da matemática, eu vou tentar traduzir no português. Então qual é a ideia? É o que Jesus estivesse dizendo: há impossíveis mais difíceis do que outros impossíveis. Para mostrar o que? De fato, é impossível que um homem que queira comprar a vida eterna, que queira confiar na vida eterna através da sua religiosidade, de que eu posso, de que eu sou, entre no céu. Lembre-se que a história anterior a essa era a história do jovem rico. O que o jovem rico tinha? Dinheiro. Aonde estava a sua confiança? Nele mesmo. Então Jesus está dizendo: é impossível que esse tipo de gente entre no reino de Deus. É impossível. Assim como é impossível um camelo enorme passar pelo fundo da agulha. Ou seja, esse homem que confia em si, ele é um tolo. As riquezas o dominam. O coração dele está voltado para as coisas desse mundo. Ele é aprisionado ao charme, ao fascínio das riquezas, ao que ele tem, ao que ele, entre aspas, é. Então, tudo isso é um impedimento dele ter a atitude de coração e de vida que são necessárias para entrar no reino de Deus. Quais atitudes? Fé exclusiva em Deus e abnegação total do eu. Então Jesus está falando em termos de absolutos para a gente, para causar na mente dos discípulos e na nossa mente a profunda impressão de que a salvação do começo ao fim não é uma conquista humana. O fato que Jesus está dizendo é: salvação é impossível para os homens. Só que não é impossível para Deus, como a gente vai ver. Mas antes da gente ver que não é impossível para Deus, veja a atitude dos discípulos, verso 26. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Mais uma vez os discípulos ficaram aturdidos, maravilhados, porque os conceitos deles sobre salvação e sobre bênção de Deus foram impactados com toda a força. Vocês já viram aqueles filmes de Idade Média, quando as pessoas pegam aquele ariete enorme e batem nos muros do castelo e eles começam a ruir? O que Jesus está fazendo aqui é bater com um ariete enorme, gigantesco, do poder do Espírito Santo no coração dos apóstolos, para ruir a falsa ideia deles de que um rico é alguém realmente abençoado. Eles entenderam o que Jesus disse, por isso, com toda a intensidade que foi dada, eles ficaram maravilhados, e eles juntaram os pontos. O que ele diz é: o rico não é salvo. E aí a pergunta lógica é: se um rico que é salvo é considerado por nós como abençoado, quem pode ser salvo? Ou seja, aqueles que nós julgamos como abençoados por Deus não podem ser salvos? Quem pode? A ideia é que se os ricos são considerados tão nobres, tão bons, como alguém que pode ter o seu lugarzinho no céu, ninguém mais pode. E agora eles chegaram na verdade. Jesus realmente está ensinando que é impossível qualquer pessoa ser salva por aquilo que ela é ou faz. Jesus está soterrando, mais do que 7 palmos de camada, a teologia de que o homem pode se salvar. Ele está mostrando que para os homens que confiam neles mesmos não há esperança, e essa é uma impossibilidade universal. Jesus está usando absolutos, como eu disse, para mostrar o que? O pobre não pode ser salvo,
O rico não pode ser salvo, o religioso não pode ser salvo, a pessoa mais degenerada nesse mundo não pode ser salvo. E a tônica de tudo aqui é: qualquer pessoa que confia em si mesma e que coloca o seu apego nas coisas e não em Deus, não pode ser salva. Jesus então quer que nós entendamos a verdadeira religião e não sigamos a religião do jovem rico. A religião dele é de autossuficiência, de autossalvação, de prestígio, de poder, de ser alguém. E é essa religião universal que nos afasta de Deus. O mundo prega isso: se você não tem, você não é. E é esse tipo de religião que nos aproxima cada vez mais do inferno. E é a religião, infelizmente, de vários ramos do cristianismo, de que nós somos capazes de nos salvar, de que nós precisamos ter dinheiro, que nós não podemos ter problemas na vida. Meus irmãos, rapidamente a gente tem que se apegar da religião do jovem rico. Deixa isso para lá, essa religiosidade que nós nos salvamos, que nós merecemos, que nós somos alguém, para a verdadeira religião de Jesus, que é: eu é quem salvo vocês, o homem é salvo somente por mim, confie em mim. E é exatamente isso que ele vai focar agora para os discípulos. Verso 27, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Jesus volta a colocar esse olhar penetrante nos apóstolos. Meus irmãos, eu queria ter tido a oportunidade de sofrer com esse olhar de Jesus, porque eu me lembro certa vez de Pedro, depois de ter traído a Jesus. Jesus não precisou de dar uma palavra para que ele se arrependesse. Ele apenas passou e olhou para a alma de Pedro, e ele já caiu em si, chorando, quebrantado. E o que Jesus está fazendo aqui é isso, é colocar esse olhar dele nos discípulos, para imprimir neles esta verdade eterna e preciosa, da salvação se dá por meio de Deus e não do homem. Jesus está aqui tentando imprimir neles o que é impossível para o homem. Jesus deixa claro que é impossível para o homem se salvar. Lembre-se do contexto. O contexto é do jovem rico, de alguém que queria se salvar pelo que faz. O que eu posso fazer para entrar na vida eterna? E aí Jesus está mostrando: pensar assim é impossível chegar na vida eterna. Por quais motivos? Em primeiro lugar, por causa da lei de Deus. Como nós já vimos antes, o jovem rico tinha um entendimento superficial da lei, e ele achava que ele podia cumprir toda a lei de Deus, todos os mandamentos de Deus. Só que a Bíblia nos diz que infelizmente isso não é assim. Lá em Romanos 8,3 diz assim: porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Paulo nos mostra o seguinte: qual era a função da lei moral de Deus? Nos dá a vida eterna. No pacto de vida pelas obras, Deus disse que se Adão obedecesse, ele não morreria. Se ele desobedecesse, ele morreria. Então a lei deveria nos dar vida eterna. A lei serve para nos dar vida eterna. No entanto, Adão pecou, e todos nós nos tornamos pecadores. Então a lei não tem um problema, mas tem um problema conosco. A lei está enferma pela carne, ou seja, a lei, ao invés de nos dar vida eterna, ela não pode fazer isso, é uma impossibilidade, porque nós somos pecadores, nós não conseguimos cumprir a lei de Deus de maneira plena, por causa da nossa natureza pecadora. O homem não consegue seguir perfeitamente os princípios de Deus. Logo, o homem sem Jesus não tem poder para praticar a lei de Deus. Ele está morto nos delitos e pecados. E esse é o segundo motivo que é impossível para o homem se salvar. O homem está morto nos delitos e pecados. Lá em Efésios 2, 1 a 3, Paulo diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo diz o seguinte: o que é o homem sem Jesus Cristo? Um homem que é morto, um homem que está morto espiritualmente, e esse morto espiritualmente, ele produz uma coisa: pecado. O desejo da vida dele é viver em pecado, e ele segue o curso deste mundo, e ele segue os seus pensamentos e as inclinações da carne. Você se lembra na nossa liturgia que nós lemos em Romanos 8 que a inimizade de Deus é a amizade da carne, ou seja, todo mundo que é amigo da carne é inimigo de Deus. Então o que é um homem natural sem Jesus? Um inimigo de Deus. Ele não pode se salvar, ele não pode fazer nada bom, tudo que provém dele é pecado, como disse Paulo em Romanos 14, 26, tudo que não provém de fé é pecado, tudo. Isso significa o quê? Tudo que não provém de fé é pecado, afirmação, um axioma universal. Significa que o Rio Grande do Sul está passando por graves problemas, não é mesmo? Imagine que você tenha R$1 milhão no seu banco lá. Você pega R$1 milhão e doa para eles. Você deu todo o seu dinheiro para eles. Só que você não tem fé, você não tem Jesus. O que você acabou de fazer? Talvez você pense assim, uma boa obra. Não, você acabou de pecar. Tudo que não provém de fé é pecado. Foi feito para a glória de Deus? Foi feito no poder de Deus? Foi feito de acordo com a palavra de Deus? Não, então é pecado. Nós lemos aqui hoje na nossa liturgia, o que é pecado? Nós não lemos? Pecado é toda falta de conformidade com o quê? Lei. O homem na carne pode viver a lei de Deus? Não. O pecado também é a transgressão da lei, sair do padrão. Então é impossível que um homem sem Jesus, sem o poder de Jesus, salve a si mesmo. O terceiro motivo é que esse homem então, ele confia em si mesmo. O jovem rico confiava em si mesmo, e a Bíblia mostra lá em Jeremias 17, verso 9, o seguinte, o coração é desesperadamente corrupto. Só que antes de falar que o coração é desesperadamente corrupto, Jeremias 17 diz que tolo é o homem que confia no homem e faz do seu braço mortal a sua força. Ou seja, o nosso coração é corrupto porque a gente confia em nós mesmos. Então quem é o homem tolo? É aquele que confia em si mesmo. Já viu esses jogadores de futebol que batem no peito e falam assim, eu sou o cara? É o tolo. Aquele sujeito de emprego que resolveu um problema que ninguém conseguia e bate, eu sou o cara? Tolo. Tolo é o homem que confia em si mesmo, que faz do seu braço mortal a sua força. Então esse homem que é tolo e confia em si mesmo, ele não pode confiar em Deus, porque a confiança em si mesmo é excludente em relação à confiança em Deus. O homem se salvar então é como um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então não tem esperança. Tem. Jesus mostra que é impossível para os homens, mas é possível para Deus. E ele diz, tudo é possível para Deus. Irmãos, esse texto está num contexto, viu? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente lê essas afirmações da Bíblia e tira do contexto e erra. Quando Jesus diz que tudo é possível para Deus, ele não está dizendo que todas as coisas são possíveis para Deus. Por quê? A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus não pode mentir, todas as coisas não são possíveis para Deus. Outra coisa, Deus é onipotente, não é?
Deus não pode fazer então uma pedra tão grande que ele não consiga removê-la, porque ele deixaria de ser onipotente. Outra coisa impossível para Deus. Deus não pode fazer uma bola quadrada. Lembra do Kiko que queria uma bola quadrada e pedia para a mamãe? Coitada, né? Nem Deus pode fazer uma bola quadrada, porque bola tem que ser redonda, quadrado é quadrado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando ele diz tudo é possível para Deus, tem a ver com o quê? Com o que ele está falando, salvação. E aí ele mostra então, todas as coisas que são de acordo com a promessa de Deus para a nossa salvação, são possíveis. O que nós precisamos para ser salvos? Nós precisamos, em primeiro lugar, nascer de novo, ter um novo coração, ter uma nova natureza. Como nós lemos aqui, um homem sem Jesus é morto em pecados. O R.C. Sproul diz que todo homem nasce morto espiritualmente e diabolicamente vivo, ativo. Então, nós precisamos de uma nova natureza. Por isso Paulo diz que aquele que está em Cristo é nova criação, nova criatura. Então a gente precisa nascer de novo. Foi isso que Jesus ensinou para Nicodemos. Eu estou vendo o reino. Ele falou assim, peraí, você precisa nascer de novo. Então, um homem nascer de novo é impossível, mas não é possível para nós, mas é possível para Deus, e é justamente isso que Deus faz. Pelo seu Espírito Santo, Jesus Cristo disse, o vento sopra onde quer, João 3,8. Então nós precisamos nascer de novo. Deus vai nos dar um novo nascer. O homem precisa de uma nova vontade, porque a sua vontade anterior era pecar, pecar e pecar. Deus vai nos dar. Ezequiel 11:19 diz que Deus nos daria um novo coração, e o verso 20 ele diz que esse coração era para que cumpramos as palavras da sua lei. Então nós precisamos de uma nova vontade. Quem pode nos dar uma nova vontade? Deus. Deus muda a vontade do homem, que é contrária à sua palavra, para uma vontade que obedece os mandamentos, que ama os mandamentos. Além disso, nós precisamos de fé. Em Efésios 2,8 diz que a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso é um dom de Deus. Ou seja, a fé que nós precisamos, nós não podemos produzi-las em nós mesmos. Eu não posso dar fé para vocês, a Bíblia não pode dar fé para vocês, a parte do Espírito Santo. Então Deus tem que vir com o seu Santo Espírito e nos dar o dom, a graça da fé, para a gente crer em Jesus. Além disso, nós precisamos de arrependimento. Olha o evangelho que Jesus pregou lá em Marcos 1:45, lembra? O reino está próximo, portanto crede no evangelho e arrependei-vos aos pecados. Então a gente precisa de fé e arrependimento. Quem nos dá o arrependimento? Atos 11:18 diz, a Deus foi dado aos gentios o arrependimento para vida. Então o homem arrepender dos seus pecados é impossível. Quem dá o arrependimento? Deus. E Deus opera isso no nosso coração. Isso mostra então uma coisa: o Deus que nós cremos é o Deus onipotente, e Ele pode fazer tudo o que Ele quiser em prol da nossa salvação. E é isso que Jesus está dizendo aqui. E Ele vai fazer isso em prol da nossa salvação. Não existe então espaço na religião de Jesus para a religião do jovem rico, e que era a religião dos judeus naquele dia, e que é a religião dos nossos dias. Crente, se salve, faça a sua parte que eu te ajudarei, que não está na Bíblia. E qualquer coisa, querido irmão, que diminua o valor da soberania de Deus na nossa salvação, é condenável. A Bíblia, ela tem uma máxima em Jonas 2:9, ao Senhor pertence a salvação. Ou seja, salvação não é algo nosso, é impossível que nós a façamos, é impossível que cumpramos a lei, é impossível que saiamos da morte para a vida, é impossível deixar a autoconfiança para confiar em outra pessoa, a não ser pela ação de Deus. O que é impossível para nós, é possível para Deus. E a lição então de Jesus para os apóstolos é essa: Deus é o único que pode salvar pecadores.
eles não podem se salvar. E é Ele que faz isso em Cristo, porque além dessas coisas que eu disse que nós precisamos, nós ainda precisaríamos de duas outras coisas que são impossíveis de fazermos. Quais são essas duas outras coisas? Deus é justo, não é mesmo? Então Deus tem que punir pecados. Deus não pode deixar o pecado para lá. As coisas para Deus não é igual no nosso país, que tudo termina em pizza. Deus não é assim. Deus tem que punir o pecado. Significa então que se eu quiser me salvar, Deus tem que punir o meu pecado em mim mesmo, e eu ainda tenho que permanecer vivo, eu ainda tenho que permanecer incólume. Mas qual é a punição bíblica para o pecado? O inferno. Significa então, para me salvar, eu teria que ir para o inferno, sofrer o inferno e ainda conseguir sair de lá por mim mesmo. É possível? Olha para a cruz de Cristo, né? Quando Ele sofreu o inferno no nosso lugar, o tanto que Ele sofreu. Segundo lugar, para você se salvar, você tinha que pagar o preço do seu resgate para Deus. Lá no Salmo 49, verso 7, que nós lemos aqui hoje, diz que é impossível nós remirmos qualquer pessoa, porque o preço da nossa remissão é caríssimo. Ou seja, sabe qual é o preço de você pagar para a sua remissão? Perfeição. Nos pensamentos, nas palavras, nas obras. Algum ser humano, tirando Jesus, é perfeito? Não. Então a nossa salvação está em Cristo, somente em Cristo. E Cristo pode salvar aqueles que nós julgamos os maiores pecadores. Meus irmãos, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê algo, por exemplo, maravilhoso em relação à salvação. Vocês conhecem o rei Manassés de Judá? Foi o pior rei que Judá teve. Aquele homem queimou seus filhos aos falsos deuses. Aquele homem trouxe todo Israel para adorar falsos deuses. Quando você olha para isso, você pensa o seguinte: não tem chance para esse sujeito, não. Só que Deus o fez arrepender dos seus pecados e ele ser salvo. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê um jovem chamado Saulo de Tarso, que viu Estevão ser morto e consentiu na morte de Estevão, porque ele era a autoridade local responsável por aquilo, e que perseguia a igreja de Deus, e que ele mesmo disse: eu sou o maior dos pecadores, mas que Jesus veio a ele e salvou. Então, os impossíveis dos homens são plenamente possíveis para Deus. Deus nos salva em Jesus Cristo. Jesus viveu a vida perfeita para pagar essa dívida. Jesus foi para a cruz e sofreu o inferno que era nosso. E Jesus lá do alto céu nos dá um novo nascimento, nos dá uma nova vontade, nos dá fé, nos dá arrependimento e faz com que cheguemos ao céu. Então a salvação é soli Deo glória, ou seja, glória somente para Deus e ninguém mais. Como viver esse texto? Primeira aplicação. Nesse texto nós aprendemos o imenso perigo causado pelo amor ao dinheiro. Essa é uma questão salientada por Jesus aqui, que nós corremos o risco de confiar no dinheiro como se ele pudesse resolver as coisas. Mas Jesus nos chama, meus irmãos, a vigiar contra o amor ao dinheiro. Esse amor é uma armadilha, tanto para o pobre quanto para o rico. Nós falamos do rico, mas tem muitos pobres também que amam o dinheiro, viu? Então, não é tanto ter dinheiro que é ruim para a alma, e sim o confiar nele. Oremos constantemente por contentamento pelas coisas que nós possuímos. A sabedoria mais elevada da Bíblia consiste na mentalidade de Paulo e dizer como ele: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meu irmão, Paulo era um homem muito rico e teve que deixar a sua riqueza para servir a Jesus.
E ele então teve que aprender a ser contente, estando preso, estando pobre, tendo coisas que lhe faltavam. Mas ele aprendeu. Eu aprendi a viver contente. Em segundo lugar, então, a joia do contentamento piedoso, como diria Jeremiah Burroughs, não é algo que nós nascemos com ele, nem mesmo é natural para a fé que nós recebemos de Deus. Ou seja, quando você tem uma verdadeira fé, você ainda tem que desenvolver o contentamento. E a Bíblia nos ensina então que esse contentamento é algo que a gente deve aprender. A questão é como aprender a ser contente. Notícia ruim? Por meio das lutas e provações da vida. São as lutas e provações da vida que treinam a nossa fé, aumentam a nossa fé e que nos levam a entender que a nossa alegria, felicidade e segurança está em Deus e não nas coisas. Sem esse treinamento da graça, mesmo que tenhamos inumeráveis recursos financeiros, nós nunca estaremos contentes. Você já viu aquele tipo de pessoa que fala assim: olha, eu tenho o objetivo de ter um emprego que ganha 20 mil, aí o sujeito vai lá e começa a ganhar, e ele está contente? Não, agora eu quero ter uma casa de 1 milhão, aí ele tem uma casa de 1 milhão, e aí ele está contente? Não, agora eu quero ter um iate, e assim ele vai, ele nunca está contente. O contentamento piedoso, quando obtido, nos ajuda a viver uma vida cristã mais desimpedida, mais frutuosa. Através dele, até a nossa murmuração e apego às coisas passageiras do mundo vão se esvaindo. Então, que Deus nos ajude a sermos contentes. Terceiro lugar, ainda que Jesus não esteja fazendo um chamado universal à pobreza, por meio da sua vida e de sua proclamação, ele põe uma grande ênfase no desprender das riquezas, das posses. Ele ensina que alguém que herda a vida, ele está disposto a ficar livre dessas coisas para viver para ele. Isso significa então o quê? Olha, nós não temos vantagem nenhuma em ser pobres, mas nós temos uma grande vantagem quando pobres ou ricos, independentemente do que nós somos desprendidos em relação às coisas materiais. A gente acha que pobre é humilde, que pobre não é apegado às coisas. Lê do engano nosso. Mexe na casinha do pobre para você ver se ele não vai brigar com você. Pode ser um casebre, mas vai brigar. Nós todos temos essa dificuldade. Então não se engane, achando que eu sou pobre, então eu estou tranquilo. Eu sou desimpedido quanto a isso. Não, de maneira nenhuma. Cuidado com isso. Quarto lugar, aqueles que valorizam dessa maneira então a riqueza, nunca serão convencidos a valorizar corretamente a Cristo e a graça. Ou seja, aqueles que têm muitas riquezas e colocam a sua confiança na riqueza, eles jamais vão confiar em Jesus. Mas aqueles que têm riquezas e não colocam nelas a sua confiança, eles conseguem ver que recursos desse mundo são insuficientes para fazer a nossa alma feliz, e eles então superam as dificuldades e podem se separar mais facilmente para a vida de Cristo. Mas então aqueles que não têm riquezas e concentram o seu coração nas suas riquezas, no pouco que eles têm, e colocam nisso sua felicidade, esses também vão se afastar de Jesus. Então, em suma, confie em Cristo e não no que você tem ou deixou de ter. Confie em Cristo, que Cristo seja a sua pedra de escape. Quinto lugar, aqui em Marcos 10, 23 a 27, Jesus apresenta para nós um verdadeiro paradoxo, ou seja, coisas que parecem que são contraditórias, mas que não são paradoxais. Quais são essas duas coisas?
A salvação é um dom de Deus para nós. Ou seja, a salvação é gratuita para nós. A salvação, como disse Paulo, é pela graça. No entanto, se levarmos todo o contexto em que Jesus nos chama a cortar as nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos serem arrancados se nós não obedecemos, Jesus também chama a atenção para quê? Essa salvação que é pela graça, ela é demonstrada através de obediência. Isso significa o quê? Deus não nos salva por aquilo que fazemos, mas nenhum desobediente vai entrar no reino de Deus. Ninguém. O céu não é um lugar para desobedientes. Você vai entrar lá porque Deus te salvou, mas você não vai entrar lá sem obediência à palavra. E aí, o que torna tudo isso possível? A graça. A graça de Deus torna possível a nossa salvação. A graça de Deus torna possível o nosso discipulado de obediência para que um dia a gente entre no céu. Graça de Deus. Sexto lugar, a teologia da prosperidade é um simulacro demoníaco do Evangelho. Milhões de pessoas estão em falsas igrejas, ouvindo falsos pregadores que de forma contundente afirmam que se nós não somos ricos, Deus não nos está abençoando. Eu até contei aqui de manhã, uma vez eu ouvi um pregador falando o seguinte: meu irmão, Jesus tinha uma casa na praia, você tem que ter uma casa na praia. Se você não tem, você não é abençoado por Deus. Como a gente já viu no Evangelho de Marcos, Jesus tinha uma casa na praia, em Cafarnaum. A casa era alugada, e era alugada com o dinheiro de mulheres que sustentavam o ministério dele e que tinham dinheiro. Olha a teologia da prosperidade, o que faz? Prosperidade, segundo eles, é uma bênção, mas a teologia da prosperidade, na verdade, prega o amor ao dinheiro, e como nós vimos, ela é totalmente contrária à palavra de Deus. E é impressionante que aqueles que caem nesse falso evangelho nem percebem que Jesus era pobre, que a família de Jesus era pobre, que os apóstolos eram pobres, e todos eles morreram pobres. Então Jesus não é abençoado, Paulo não era abençoado, os apóstolos todos não eram abençoados, os profetas então, o que dirá deles, Tadinhos. A verdade é que a gente sabe, nunca houve ninguém mais abençoado nesse mundo do que Jesus. Então tome cuidado com o que você ouve. Sabe por que essa teologia leva milhões a segui-la? Porque ela mexe com o ídolo do nosso coração, com o nosso eu. Sétimo lugar, devemos tomar cuidado com a ideia de que a riqueza é abençoada por Deus, ou a pobreza é meritória para entrar nos céus. A Bíblia não exalta nem a riqueza e nem a pobreza. Se somos ricos, o que a gente tem que fazer segundo a Bíblia? Usar os nossos recursos para o avanço do reino e para o bem do nosso próximo. Se a gente é pobre, o que a gente tem que ser? Humilde e aceitar a ajuda de outros. É interessante, como eu disse, o pobre ele é tido como humilde, mas quantos pobres que você já viu que não aceitam ajuda? Que estão passando dificuldade e que não pedem ajuda? Sabe o que isso chama para mim? Orgulho. Isso chama-se orgulho, isso não tem outro nome. E é interessante que os crentes eles estão se tornando orgulhosos, não só para as questões financeiras, mas para tudo na vida. Para tudo. Quantos crentes procuram seus pastores para terem conselhos sobre problemas gravíssimos que eles estão vivendo? Nós estamos nos tornando orgulhosos. Talvez o dinheiro não seja o nosso motivo de orgulho, mas seja a nossa reputação, seja aquilo que os outros pensem da gente, seja aquilo que nós aparentamos para as pessoas. Nós devemos lembrar qual é o problema real do homem: o coração idólatra. Que Deus mostre para você, para mim, para todos os nossos ídolos, e os quebre no nosso coração. Oitavo lugar, não cometamos o mesmo erro dos discípulos.
uma cosmovisão mundana. Queridos, a Bíblia é muito clara que o mundo é inimigo de Deus. Paulo, em Romanos 12, 1 e 2, nos chama a não nos conformar com esse século, a não assumir a forma desse mundo. Isso é imprescindível. E na verdade, o culto que a gente presta na nossa vida, no dia a dia, que é o culto racional que ele disse, que é o culto lógico, é uma vida piedosa e que não assume para si a maneira de viver do mundo. Não caia no mesmo erro de ter uma cosmovisão mundana, uma visão de mundo que tem a ver com esta filosofia dos nossos dias: machismo, feminismo, entre outras coisas que nós temos visto por aí, marxismo cultural e N outras filosofias que têm incutido em nós uma maneira antibíblica de pensar. Antibíblica. Não caia no conto do vigário. Passe tudo aquilo que você está vendo aí pelo escrutínio, pelo padrão da palavra, e peça a Deus para mudar a sua maneira de ver o mundo. É tudo tão sutil que nós estamos vivendo sem perceber que nós estamos pensando de maneira mundana, como o mundo pensa. Que Deus nos ajude. Nona aplicação: não pense que é difícil somente para o rico entrar no reino de Deus. Jesus, por meio de Pedro, mostrou que é com dificuldade que o justo é salvo. Isso significa que, ainda que a nossa salvação seja pela graça, é necessário viver uma vida de esforço no processo de santificação, em que os nossos pecados vão morrer todos os dias, que os nossos ídolos vão ser destruídos no nosso coração. E esse processo de santificação é um processo diário de discipulado, que custa muito caro para a nossa alma, porque Jesus disse que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a cruz dele, ou seja, a cruz que ele nos dá do discipulado, e seguir. Não pense que Jesus está satisfeito com a gente seguir ele numa área da vida e não em outra. Não, Jesus quer tudo. Ou nós damos tudo ou não damos nada para Jesus. Que a graça de Deus nos fortaleça para que cada área da nossa vida em que a carne está falando alto ali, seja mortificada. No casamento, na criação de filhos, na solteirice, no trabalho, no lazer, no cuidado com a saúde, enfim, todas as áreas da nossa vida sejam levadas ao discipulado de Jesus. Tudo. E 10ª e última aplicação. Essa sessão nos ajudou a ver e colocar uma pá de cal na pretensão de nossa autossalvação. O Senhor Jesus Cristo aqui, ele é muito claro para mostrar que um homem salvar a si mesmo é uma impossibilidade. A palavra de Deus é muito clara em mostrar que um homem jamais pode se salvar nesse mundo. O homem está caído em pecado, o morto espiritualmente, confia em si mesmo, não ama a Deus e nem as coisas de Deus. Isso significa o quê? Sem o poder de Deus, através do Evangelho e do Espírito Santo, ninguém vai se salvar. Que fique muito claro para nós que a verdadeira religião prega que nós não contribuímos em nada para a nossa salvação. Uma vez uma pessoa perguntou para um pastor amigo meu: pastor, o que a gente entra na nossa salvação? Aí ele olhou para ela e falou assim: pecado. A única coisa que a gente entra na nossa salvação é o nosso pecado. E essa é a mais pura verdade. A Bíblia vai mostrar do começo ao fim que ela é uma obra de Deus. Por isso, guardemos na memória o versículo de Jonas 2,9: ao Senhor pertence a salvação.
para a glória ser toda de Deus e para que todo orgulho, toda jactância humana sejam tiradas. Ou é glória para Deus, ou é glória para o homem. Que Deus nos ajude a viver para a honra e glória dele. Vamos nos colocar de pé e suplicar a misericórdia de Deus em relação à nossa impossibilidade de salvação. Senhor Deus, ó Pai, que palavra edificante é essa em mostrar-nos a verdade, que não há em nós nenhuma possibilidade de nós galgarmos o nosso lugarzinho no céu. Nunca, jamais, nenhum ser humano entrará no céu pelo que fez. Que nós então aprendamos isso e que nós asseveremos que isto é a verdade e confiemos só em Cristo para a nossa salvação. Que o Senhor possa extirpar, ó Deus, os ídolos que têm levado nossa confiança embora. Que o Senhor possa levar-nos, ó Deus, a perceber a nossa total dependência de Cristo em todo o escopo da nossa salvação. E ao fazer isso, nós possamos dar glória ao Senhor, não a nós, mas ao Senhor seja toda a glória, como nós lemos na nossa chamada de oração. A salvação verdadeira é assim: tira o ser humano do centro, destrona os ídolos do coração e faz com que Cristo reine pleno nas nossas vidas. Ó Deus, se há alguém aqui hoje que ainda acredita que pode se salvar, tire essa religiosidade falsa da vida dele. Vá lá e quebrante o seu coração, para que confie só em Jesus e para que a glória seja toda de Jesus. Ó Deus, se há algum de nós querendo também graçar na ideia de sermos fortalecidos pelas nossas obras ou permanecermos firmes na salvação pelas nossas obras, que o Senhor também destrone esse ídolo do nosso coração. Era isso que os Gálatas pensavam, que nós podemos manter nossa salvação independentemente da graça, mas pelas nossas obras. Não, a manutenção da nossa salvação e o desenvolvimento dela também é pela graça do Senhor. Ó Deus, diante de tudo isso, nos ajude a ver quão preciosa é a Tua graça. Que doce e maravilhosa graça é essa, que quando estávamos perdidos, ela nos achou, que quando estávamos tão longe de Cristo, ela nos aproximou dele. Maravilhosa graça, Senhor. Que graça maravilhosa é essa. E assim, ó Deus, que em contrapartida nós obedeçamos a palavra, não para nossa salvação, mas porque fomos salvos, porque agora vivemos para Jesus. E nos ajude a mortificar o pecado em cada área da nossa vida. Tira de nós o apego às coisas desse mundo, sejam elas quaisquer que estejam ocupando o trono do nosso coração. Nos ajude. Como disse Lutero, se temos de perder família, bens ou prazer, com Cristo reinaremos. Que esse seja o moto do nosso coração. E é no nome de Jesus que eu imploro isso para a nossa igreja e para a igreja do Senhor espalhada na face da terra. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do bendito Pai e a eterna consolação do Espírito seja com os eleitos do Senhor hoje e para sempre. Amém.